Se há profissão mais digna, em verdade desconheço. Repassar conhecimento é ouro que não tem preço. O que faz um professor é dar vida ao próprio amor, e a quem não dê apreço. É tia, é pro, é mestre, tanto nome que se dá, marcam tanto nossas vidas, arrisco desafiar. Busque na sua história, virá algum na memória que fez sua vida mudar. Tal ofício de tão nobre, em meus sonhos eu faria, que fosse o mais bem pago e com toda regalia. Sem as dores dessa luta, muitas vezes tão injusta, quase sempre eu diria. Eu espero que um dia, ao menos por um segundo, vá além de utopia esse desejo profundo. Como Paulo Freire ecoa, educar muda pessoas e elas mudam o mundo. Com esse pequeno poema que eu escrevi em tempos de pandemia, eu inicio agora o episódio Professores com Propósito e trago aqui hoje um educador a quem já respeito muito, já conheço o trabalho dele através das redes sociais e tenho o prazer de recebê-lo aqui e conhecê-lo pessoalmente. Rafael Colaviti, seja muito bem-vindo. Alcance minhas mãos. Seja muito bem-vindo. Eu quero pedir, por favor, que você se apresente para mim, porque estou te conhecendo hoje, tendo essa honra, e para as pessoas que estão assistindo. Seja bem-vindo. Obrigada. Muito obrigado, Andréia. Eu sou o professor Rafael Colaviti. Tenho mestrado em educação, sou formado em ciências sociais, então eu atuo nas áreas de sociologia, filosofia, história, geografia. Já dei aula de xadrez, me formei como instrutor de mindfulness, então estou dando aula de meditação também. Estou na educação já há muitos anos e eu imagino que a educação é a melhor forma que nós temos de encontrar um lugar no mundo em que as coisas não são só sobre nós mesmos. Então, é sobre o que nós fazemos pelo outro também. Então, sim, eu sou um romântico, um idealista da coisa, eu levanto a bandeira, mas eu acho que esse é o combustível de verdade que a gente precisa ter para tocar uma missão tão importante, tão poderosa e que pode exaurir tanto a gente. Que bonito. Só contextualizando. Obrigada por se apresentar pra gente. E que currículo bom, hein? Já tá rico? Jamais. Quem sabe um dia, né, Rafa? Quem sabe o dia. Quem sabe um dia seja fácil ficar rico sendo professor aqui no Brasil, né? Mas você sabe que eu entendo isso, essa dificuldade de enriquecer na profissão, essa falta de reconhecimento da profissão. Eu, na verdade, enxergo isso como o melhor reconhecimento que a gente pode ter. Porque é pelo poder de mudança que nós temos que nós não somos reconhecidos pela estrutura que tem aqui no país. Faz sentido? Se nós fôssemos reconhecidos com todo o poder que o professor tem de formar o aluno como agente transformador da realidade, as coisas mudariam muito rápido. Então, se a gente está olhando para o Projeto Brasil, vamos manter as pessoas incultas, apolitizadas ou despolitizadas, desvalorizar a figura do professor é uma estratégia. Então, nós fazemos parte da resistência. Não me convenceu. Eu continuo pensando que vocês deveriam ser os mais bem pagos, sim. Não, eu concordo com isso plenamente. Eu não consigo romantizar tanto assim a luta de vocês. Foi isso que eu quis dizer. Ah, sim. Mas eu entendi. De certa forma, um combustível, assim, para esse caminho. Entendi. É o reconhecimento do fato de que a gente realmente provoca um impacto, tendo a chance de atuar bem atuado e
e ajudar os jovens no desenvolvimento deles, né? Que o desenvolvimento é isso, né? É o tirar o que está envolvido, né? O que está em volta, é o se revelar. Sim. Então, a educação é parte desse processo de tornar visível, tornar externo o que as pessoas têm de melhor dentro delas. E quando a gente fala de reconhecimento, se você olhar para países que cresceram rapidamente nos últimos 40, 60 anos, países de capitalismo tardio, assim como Coreia do Sul, Singapura, a primeira coisa que eles fizeram foi investir pesadamente em educação. Eu, Então, é um caminho. o que eu ia te perguntar, que vou te perguntar agora, faz um link legal com isso que você falou. Contextualizando, eu nasci no interior do Ceará. Interior do interior do interior do Nordeste. E eu não fiz na primeira série. Eu fui alfabetizada pela minha mãe em casa. E fui direto para uma turma de segunda série. E a minha primeira sala de aula era uma casa. Era a sala de uma casa. Uhum. De uma vizinha que tinha uma casa desocupada e cedeu esse espaço. Isso estamos falando do final da década de 90. Então, assim, tendo em vista esses contextos sociais remotos, lugares remotos do Brasil, periféricos, rurais, como estão as condições de trabalho para os professores? Até onde você sabe. Isso Olha, mudou, melhorou? Como está esse contexto? olha, isso varia muito de região que a gente está falando e da estrutura dos equipamentos públicos que existem em cada município do Brasil. Então a gente está falando de possivelmente mais de 5.000 realidades diferentes, né? Estatisticamente, academicamente falando. O que acontece? A educação em si, ela depende muito mais de método do que do espaço por si só. Então, é possível que a gente faça educação, é possível que as pessoas sejam educadas em locais com todos os equipamentos possíveis e em locais onde você tem o mínimo de espaço possível também. E essa é a grande conquista, por exemplo, do Paulo Freire. É trabalhar com as condições que ele tinha ali no momento para levar aquele grupo, né, que ele documentou muito bem, mas para levar aquele grupo a um patamar em que eles fossem autônomos de verdade. Então, as condições de aula, a gente está falando de condições de espaço, de escola, de sala de aula, as condições são muito variadas porque o Brasil é um país muito heterogêneo. E, claro, as condições já foram piores. Mas, por exemplo, antes da pandemia, eu já trabalhava com ensino híbrido, então eu já tinha um pouquinho de versatilidade com tecnologia, sala de aula, como a gente junta isso, como o aluno continua estudando fora da sala de aula. Mas, por causa da pandemia, todo mundo teve que aprender isso. Então, agora, o pacote básico de uma boa parte dos professores aqui da região, das áreas mais litorâneas do Brasil, que é onde a gente tem mais estrutura de internet, mais acesso e tudo mais, o que alguns sabiam, hoje seria o básico para todo mundo. Então, acho que as condições históricas e sociais do país vão colocando o professor numa posição que ele continue sempre a aprender e sempre traga para dentro da prática dele coisas que antes eram estranhas. Não sei se eu estou respondendo a sua pergunta como você está esperando. Tá, sim. Tô? Uhum. Então, o que acontece? Acho que a grande sacada de ser professor é que a gente não vai parar de aprender. E isso é uma coisa muito boa. Na hora que eu tive que escolher a minha profissão, eu pensei, eu posso ser XYZ professor. Não fosse professor, provavelmente eu ia ter estudado um pouco e teria estacionado a minha curva de aprendizagem. Mas o fato de eu ser professor, eu estou sempre tentando aprender algo que facilita o meu trabalho, que facilita o aprendizado, que facilita a vida do aluno, né? E isso depende menos de espaço e depende mais do método.
Então, acho que hoje em dia nós temos mais abertura para encontrar métodos que atinjam o interesse do aluno, que tragam ele para o ambiente da aula e que mostrem para ele que ele é o protagonista daquele processo. Uhum. Porque o conhecimento não sai da minha cabeça e entra na sua, né? De novo, Paulo Freire, ninguém educa ninguém. Nós nos educamos mediatizados pelo mundo. Então, as suas condições de escola lá na segunda série, porque você fez segunda série, e eu fiz até a oitava série também, a gente não fez os ciclos, né, até o nono ano. É, Não, a gente ainda fez quando era antigo, a aham. seriação. Fiz segunda série. E isso significa que naquele momento, naquele local, era uma professora? Sim, A uma professora. professora adaptou a realidade que você tinha ali, a realidade material de espaço, para fazer alguma coisa acontecer, que é o fenômeno da educação. Então, desde que o educador faça o melhor que ele pode, a gente tem o melhor resultado possível. Que ele oferece as condições para o jovem se desenvolver, tirar as capas que limitam e escondem quem ele é. Que legal. Mas Tá essa é uma muito no resposta. subjetivo, mais do que Sim, talvez no concreto, na estrutura, né? sim. É claro que a gente quer Entendi. que uma escola seja muito bem Sim, equipada e atenda a com comunidade, seja um certeza. baita de um espaço, Claro. né? Mas a gente sabe que nem Mas todas. realidades de Brasis aí, de se enveredar, o Brasil real não é isso, né? Não. Na verdade, a exceção é isso. É. Muito bom. Mas mesmo assim, a título de curiosidade, eu já dei aula numa escola em que foi assim: eles compraram um prédio antigo de uma escola, reformaram a escola inteira, o espaço. Trouxeram todos os equipamentos possíveis para dentro da escola, então uma sala com vários computadores, impressora 3D, sala maker, sabe? Tudo, tudo, tudo. Contrataram os melhores professores disponíveis no mercado na época, né? E na hora da inauguração, olha, façam o básico e não sejam amigos do aluno. Você entende? É como se você fosse abrir um Entendi. restaurante, você contrata os melhores chefes disponíveis, Entendi. vamos fazer arroz com feijão. Entendeu? Uhum. Então, né? E não agrade o cliente. Então, não é sobre isso, né? Nossa, que é muito legal pensar por essa perspectiva. Muito bom. E seguindo aqui o meu roteiro, coloquei um tópico muito questionado. Vixe, peraí. Vale tomar um gole de café. E o salário? Olha, Faz jus a esse quadro aqui? vou te contar uma coisa. Eu hoje, e durante alguns anos já da minha carreira, eu consigo ganhar o que eu preciso ganhar e o que eu quero ganhar. De acordo com o ritmo de trabalho que a gente tem, de acordo com o momento da carreira que a gente está, de acordo com o mercado, né, com o mundo do trabalho, conhecer o seu trabalho ou não, a gente tem a oportunidade de trabalhar de maneira mais eficiente. O que é isso? É dar menos aulas, mas muito boas, porque a gente tem tempo depois em casa para preparar elas, para processar toda a parte de documentação e papelada que a gente produz com os alunos, né? Então, o professor é o único que trabalha antes da aula, durante a aula e depois da aula. Então, uma conta que eu faço é assim: todas as aulas que eu tenho oficiais numa escola, provavelmente eu tenho 50% desse tempo em horas de trabalho em casa. Para planejar a aula, para corrigir prova, para, sabe, fazer todo o processamento que a gente tem. E na medida em que a gente consegue otimizar esse valor hora-aula para dar boas aulas e sem ter que encher a grade, de vez em quando a gente consegue aproveitar o final de semana sem trabalhar. Mas aí a gente está falando de uma gestão de carreira. É, Algo nesse sentido. Mas vamos sim, falando assim. Imaginemos alguém que está começando, passou num concurso, vamos falar de rede pública. sim. O que você acha em relação ao salário, assim? Como funciona isso? Como Hum. funcionam as políticas públicas? Como é direcionado isso? Quem decide quanto ganha um professor? Olha, o município ele tem uma verba destinada à educação e dentro dessa verba se faz a mensuração, né, de quantos profissionais da área você tem, quais são os cargos deles, quanto você consegue oferecer dentro desse cargo público,
Porque quando um professor, quando qualquer profissional vai prestar um concurso público, ele sabe qual é o valor do salário dele antes. Né? Você tem um edital que fala, olha, Claro. para essa vaga você tem esse rendimento. Se esse for um cargo que te permite organizar a sua vida para prestar serviço à população, legal. E concurso público tem no Brasil inteiro. Sim. E então, assim, eu vejo uma coisa muito louvável, muito honrada você pensar, vou ser um funcionário público para atender a população. Porque 85% dos nossos alunos estão no sistema público. Quando a gente Uhum. fala de escola particular, a gente está falando de um pequeno nicho deles. A maioria está no sistema público. Então, você está no sistema público e prestar esse serviço para a população é algo muito, muito importante, muito impactante. Porque muitas vezes eles só precisam de um bom exemplo de adulto ali. Porque às vezes não tem isso. Aonde eles moram, em casa, fora de casa, às vezes eles não têm. É ter um adulto que tem a Exatamente. cabeça de conversar com eles, sabe? Não só dar aula de geografia, mas é sentar e falar, ó, vem cá, você fez uma besteira? Vou te ouvir. O que Uhum. aconteceu? Né? É nesse caminho que a gente pensa isso. E você tinha me perguntado mais alguma coisa, ou é isso? Eu perguntei a respeito do se você considera justo essa remuneração, principalmente falando sobre professores da rede pública, tendo em vista a missão. Então eu entendi assim que educar ganhando menos ou mais só vale a pena se você tiver como objetivo um se você tiver o desejo genuíno de transformar. Foi isso que eu entendi a partir da sua resposta. Sim, em alguns aspectos a gente vai cair num pragmatismo de falar, não, ser professor é uma profissão como todas as outras. Exceto por uma questão. Nós trabalhamos com seres humanos que estão se desenvolvendo. E esse é um dos trabalhos mais importantes que a gente tem. Para mim é o mais nobre que existe. Sim, Sempre falei, pessoalmente falando, os professores têm o ofício mais nobre que existe. porque para tudo que a gente precisa, André, a gente vai precisar de um professor antes. Não é? Então, assim, a gente Exatamente. nunca vai ficar sem ensinar alguma coisa para alguém. O que acontece é, existem municípios ou estados que têm uma remuneração melhor ou pior de acordo com o projeto político, educacional desses estados ou desses municípios, né? Então, por exemplo, eu vejo muitos professores tendo dupla jornada. Então, eles às vezes têm dois cargos, né? Um no município e um no estado. Então, passa uma parte do dia dando aula numa escola, vira o almoço, corre para outra escola do estado e continua a Uhum. trabalhar lá. E plano de carreira é uma coisa um pouco delicada, porque normalmente você precisa ficar com muitas aulas para conseguir ter o rendimento que você necessita para pagar suas contas, planejar sua vida. Então, o professor tem que trabalhar muito mesmo. Mesmo na particular. Eu vejo colegas, gente nova, que tem que encher o horário de aula para conseguir, né, pagar as contas. Então, a gente ganha menos do que a gente deveria, sim. Mas se a gente for pensar por esse ponto, se para ter um médico a gente precisa de professor, vários professores antes, né? Eu acredito que a profissão de professor devia ser tão valorizada como a de médico, como a de engenheiro, como... Sim, sim. É que aí a gente entra num lugar obscuro, né? De pensar qual que é o projeto do Brasil para a educação. Do Brasil É. como país, né? Não um governo X e Y. Uhum. Será que é interessante manter a galera inculta por algum motivo? Isso aí já vale outro episódio desse podcast. Esse é bem mais profundo. Mas, assim, sobre as escolas privadas. Existe alguma vantagem em ser professor de escola particular? Se comparado ao trabalho em escolas públicas? Ao seu Olha, ver? eu já fui professor concursado do estado de São Paulo e já trabalhei em escolas privadas de vários aspectos, assim, né? Desde escola privada que atende a população do bairro, a escola mais elitizada, escola religiosa. Eu transitei bastante por escolas privadas. Eu te digo assim, os jovens em si, né, os adolescentes, as crianças, eles nunca são um problema, eles são legais em todos os lugares. Né? Se você pegar um jovem da periferia, ele vai ser tão legal quanto um jovem de uma escola particular. Né? E o prazer de você interagir com ele
É o mesmo, porque é a qualidade humana. Ali tem um ser humano, e eu sou um ser humano. Então você cria, estabelece essa Uhum. relação com ele, é, e esse vínculo vai facilitar, inclusive, o processo educativo, e isso torna a jornada mágica. Porque você está, como eu vou dizer, você tá encontrando a essência, a quintessência do ser humano. Porque educação é troca. Sem dúvida. É troca. Você aprende com outro ser humano ou com o legado dele, seja um livro, uma videoaula, não sei. Mas é alguma coisa que alguém deixou para esse mundo, seja o ensinamento, seja o momento de aula, mas é uma troca, é essencialmente uma troca. Essa troca pode acontecer bem tanto na escola do Estado quanto na escola particular. Mas o que se tem em mente é que, sociologicamente falando, inclusive, né? Se você tem uma população, uma comunidade escolar de pessoas que têm um perfil de terem valorizado a educação delas, esses pais e mães vão incentivar os filhos a valorizar a educação deles ali. Se é um grupo de pessoas que teve que estudar rápido para ir para o mercado de trabalho, para ir para o mundo do trabalho, porque precisava ganhar dinheiro, a escola não vai ser o lugar mais importante para eles. Entendeu? Então não é uma diferença que existe de dentro da escola, mas é uma coisa que É acontece. contexto social. É o contexto Um social. contexto social, né? Isso. Mas isso não quer dizer que é mais legal dar aula na particular. Não tem regra para isso, assim. Não. Olha, eu rodeio bastante para entender que a regra depende, o que a gente chama de regra, né? Depende do contexto de fora, porque eu já vi muitas escolas elitizadas cuja comunidade escolar valoriza muito, porque o sucesso que eles tiveram para fazer parte dessa elite envolve passar pelo mundo acadêmico, então eles querem que os filhos passem também pelo mundo acadêmico com muito sucesso. Só que isso às vezes faz com que a escola seja extremamente exigente. E pode fazer com que a Uhum. criança adoeça de, sabe, estar na escola e ser forçada a estudar muito, porque, não, ó, você passou por todo o sofrimento do processo escolar para você ter sucesso na sua vida e isso também não é legal. Então, eu acho que não tem uma regra, cada escola tem um contexto. Mas por falar em exigência, ainda dentro dessa pergunta, o que eu ouço, porque eu não trabalhei em escolas particulares, Uhum. mas já ouvi de alguns professores a respeito da exigência na escola particular. A Ah, tá. exigência maior, num sentido de muita cobrança, muita demanda, também por parte dos pais, Ah, sim, sim. e Isso não só da acontece. gestão. É o que eu tava falando, né? Falando assim, indo para a saúde mental dos professores, entende? Total, Caminhando para esse total. lugar. Existem dois caminhos para a gente entender essa questão da exigência, né? Tanto sobre os alunos como sobre os professores. Então, se você está me perguntando de, olha, a escola particular é mais exigente em relação ao professor cumprir o conteúdo dele, a ele sempre ter projetos e colocar os projetos em dia e oferecer para a comunidade algo diferente e tal. Sim, sim, porque uma escola particular é uma empresa também. E a empresa tem que lidar com a clientela. Então, a gente pensa assim, os pais como clientes de uma escola particular, eles vão se interessar pela escola X e não pela escola Y, porque a escola X tem mais coisas legais para fazer, ou Uhum, mais projetos para serem aplicados, ou o investimento que ele faz no material didático, o professor cumpre o livro certinho. Existem essas questões. Né? O entendi. fato da escola ser particular, a gente entra numa esfera econômica da educação. Uhum, Isso é um problema. Porque tem hora que o pai, ele é pai, mas ele vai ter o privilégio de também ser um cliente. E aí a gente precisa sentar, ouvir bem esse pai, entender qual é a demanda dele para falar, olha, a gente como escola consegue te atender. O que eu estou falando? Eu já trabalhei em escolas em que eu tinha alunos doentes, de saúde mental, assim, abalada, porque por dois motivos. Ou você é obrigado a dar um volume muito grande de tarefa e lição e eles não cumprem com isso e começam a adoecer de saúde mental, ou eles cumprem. E eles adoecem porque eles cumprem tudo. Entendeu? Então, assim, a gente vai total. cair em sociedade do cansaço. A gente está romantizando o ficar doente de estudar porque os pais ficam doentes de trabalhar. Né? Essa é uma coisa que a gente precisa rever. A escola tem que ser um ambiente de paz e de projeto de vida, que era o que a gente Uhum. estava falando antes. E principalmente um espaço que vai respeitar os limites daquele jovem e daquela criança. E do professor, enquanto saúde mental também. É algo que, na verdade,
Eu quero até... Eu vou entrar nesse mérito. Saúde mental dos professores. A partir desse link que a gente falar fez. sobre isso. Contextualizando, eu estou há 2 anos trabalhando dentro das salas de aula das escolas públicas aqui, do ABC. E o que eu vejo é um pedido de socorro Sim. nos olhos dos professores. Eu não estou exagerando. Nesse tempo, eu passei por mais ou menos umas 15 salas. E eu aproveitei a oportunidade para conversar com esses professores, ouvi-los. E muitas falas são comuns a eles. E eu vejo um pedido de socorro nos olhos deles a respeito, principalmente, do aumento das inclusões, o número de inclusão por sala. Esse é um dos aspectos. Não é só esse. As queixas não se resumem a isso. Tem as queixas do aumento da demanda, tem as queixas em relação a condições de trabalho, tem queixas em relação a algumas sobre gestão, mas a principal é essa. Vamos entrar em filosofia da educação. Eu faço parte de uma comunidade de educadores, a Reinventando Educação, e a Irene Reis, a nossa CEO, ela sempre fala assim, toda educação é inclusiva. Toda. Para todo mundo. Se a educação não for inclusiva, a gente está fazendo alguma coisa errada. Porque cada jovem, tendo laudo ou não, sendo considerado neurodivergente ou neuroatípico ou não, cada um deles tem uma necessidade de aprendizado, uma necessidade uma necessidade pedagógica diferente. Então, na verdade, nós estamos enxergando a educação ainda com os olhos um pouco daquela educação mais sistemática, mais processual, mais seriada, como se fosse uma fábrica. Uhum. A educação escolar formal, ela é um processo, um fenômeno coletivo. A gente vai oferecer aquela educação para aquele grupo de pessoas. Mas dentro daquele grupo de pessoas, cada um ali tem a sua necessidade diferente. Sim. Absolutamente. Sim. A diferença é assim, de uns tempos para cá, nós temos também transferido uma questão que era pedagógica para o campo da saúde. A gente tem medicalizado mais as crianças, a gente tem investigado mais se aquela criança tem alguma neurodivergência. Mas tem um lado bom nisso, a gente consegue adaptar de alguma forma o ensino para ela. Então, uma parte do que o professor sente dessa angústia de ter muitos casos de inclusão dentro de uma sala é porque a exigência que ele recebe de cima para baixo, o que se espera dele como professor, não é o que ele tem que fazer como educador. E ser professor e ser educador são coisas diferentes. Podem estar juntas, mas não necessariamente. O professor é aquele que vai ali, dá aula e ensina. Só que o ensinar, do espanhol ensinar, é mostrar. O aluno só vai aprender quando ele realmente praticar aquilo. E aí é que você é um educador, quando você dá a chance do aluno praticar o que você está ensinando. E se cada um praticar do seu jeito, dentro da sua limitação, da sua necessidade, você dá esse apoio para eles, eles vão aprendendo. O que acontece é um choque entre o que se exige e o que o professor sente que ele tem que fazer. Por isso que a gente tem esse descompasso. Mas depois da pandemia, as coisas, como eu vou dizer... Eu acho que depois da pandemia, algumas coisas ficaram um pouco mais claras e a pauta de saúde mental ficou mais urgente. Isso acaba refletindo pra gente também, como professor. Da gente estar trabalhando num ambiente seguro, saudável, onde nós somos escutados, onde nós conseguimos ter o apoio de outros profissionais, às vezes, dentro de sala de aula, né, que são professores auxiliares, são acompanhantes terapêuticos dos alunos, que vão dar esse suporte para eles e pra gente. Não sei, tô falando alguma besteira gigante ou você tá processando não tá só porque... falando besteira Tá. nenhuma. Não, Fica à tudo bem. vontade. Fica à vontade. É porque eu acho muito pertinente falar sobre o que eu vejo, o que eu vivo Por favor. e o que eu ouço Sim, deles sim. nesse sentido.
Eu não tenho dados concretos, mas eu faço a mesma pergunta para eles e eles me dizem algo do tipo: Andréia, há 3 anos atrás, nós tínhamos uma inclusão em média por escola. Eles fazem esse cálculo Aham. do senso comum. Que também tira a informação. 2 anos atrás, eu sou Não é? apaixonada pelo senso comum. 2 anos atrás, em média, 2 por sala. Sim. E atualmente, aproximadamente 6 por sala. Então, eu vejo uma demanda que talvez seja clínica também, Sim. e não apenas pedagógica, ali, naquele ambiente. E vejo eles perdidos e as famílias perdidas nesse universo dos novos diagnósticos. A pandemia mudou muita coisa, desculpa, te interrompi, mas a Não, tá pandemia tudo mudou bem. muita coisa pelo seguinte: quando você falou de uns 3 anos para cá, pandemia, certo? O que aconteceu durante a pandemia? Todo mundo que estava dentro do sistema escolar foi privado de socializar. A escola é um espaço de socialização. E Sim. quando você precisa que aquela criança fique em casa por uma questão emergencial, você pode dar a aula da sua casa até a casa daquela criança, né? Então você tem as telas que facilitam isso, você dá aula do conforto e da segurança da sua casa e aquela criança do conforto e da segurança da casa dela. Mas ela perde uma coisa fundamental que ela faz na escola, que é a socialização. E esses 2 anos, 2020, 2021, que ainda foi bem mais ou menos essa questão de estar presente ou não estar presente, vai todo mundo, sai todo mundo, volta para casa. Esses 2 anos de socialização que a gente não conseguiu criar o espaço para isso dentro da escola fazem a diferença. E aí começam a surgir algumas coisas que podem inclusive parecer questões clínicas, mas são provocadas por contextos sociais. Então, tem pesquisa que vai apontar, ainda sem bater o martelo, mas tem pesquisa que vai apontar que os contextos sociais da pandemia fazem aflorar ou deixam mais evidentes essas questões clínicas. Porque, Então, não deixa de ser clínico por ser produto de contextos sociais. faz sentido. É o que você vê. É. O que você me falou que você faz a mesma pergunta para vários professores e eles falam mais ou menos a mesma coisa. Que pergunta é essa? A pergunta sobre o número de inclusões. Isso. E o Sobre porquê que eles... e o porquê que eles não sabem lidar com essa demanda. É uma demanda nova e Sim. aumentada. Então, em um curto período de tempo, Sim. eles estão tendo que lidar com o novo. E o novo aumentando antes que eles tenham tempo hábil para aprender a lidar. Você entende? As mudanças dentro de uma escola sempre acontecem mais rápido do que a sociedade se adapta a elas. A escola é uma instituição muito conservadora nesse sentido. Quantos anos a gente demorou para aceitar celular dentro da sala de aula? Há muito mais tempo do que os celulares existem, por exemplo. Para enxergar ele como ferramenta vai demorar muito mais, que é o ideal, mas ao mesmo tempo, o que acontece? A escola, como um todo, como instituição, e quem gere essas escolas, né, sejam secretarias de educação ou não, vão levar um tempo para enxergar essa demanda sólida de mais profissionais dentro de uma escola e efetivamente oferecer essa posição para eles, né? Então, sim, existe esse caráter conservador da escola de demorar para incluir dentro dela as mudanças que acontecem fora. Uhum. Faz sentido? Faz. E aí tem uma Faz. outra coisa. Durante a pandemia, os professores descobriram o quanto a própria saúde mental é frágil. Eu sempre achei que eu ia ser professor a carreira inteira. E eu acho que hoje eu falo com muita abertura, que sala de aula talvez não seja mais para uma carreira inteira. Porque é desgastante. E é desgastante a um ponto em que, se você não estiver fazendo um bom trabalho dentro da sala por causa desse desgaste, é melhor você pensar numa transição de carreira. É o que eu estou fazendo. Ó, Perfeito. já que nós estamos aqui, eu vou dar uma explanada
Eu vou contar uma história. Você sabe que é você. Brincadeira. Mas eu descobri uma emoção nova durante a pandemia. Eu não sabia que as pessoas podiam chorar de raiva. Sabe quando você assiste um filme e a pessoa chora de raiva? Você fala, não faz sentido. Uhum. Eu choro de tristeza. Se eu tenho raiva, eu tenho outra reação. Mas eu vejo a pessoa chorando de raiva. Ó, eu tenho asma, né? Eu cuido da minha asma para não ter crise. Tenho meu inalador dentro da mochila se eu precisar, um cheiro estranho, uma crise alérgica, alguma coisa assim. E durante a pandemia, eu não conseguia fazer os exames de rotina, que é pneumologista, alergista e vários outros. Então, durante 2020, eu não consegui cuidar da minha asma como eu deveria. Quando no começo de 2021 a gente teve lá a fase amarela, uma das fases amarelas da pandemia, eu corri para marcar consulta, para fazer os exames de rotina, para ver se estava tudo bem, se eu trocava medicação e tudo. E o médico falou para mim, falou, cara, você não tem que nem estar aqui fazendo exame, você tem que estar em casa, você tem asma. E me deu atestado. Ele falou, ó, se algum trabalho pedir para você ir presencialmente, você apresenta isso aqui, porque não tem vacina. Então, assim, e por conta disso, eu fui grupo prioritário, né, de comorbidade. Estava trabalhando numa escola, em duas, né? Numa delas, tomando todos os cuidados com higienização, com contato dos alunos com superfície, sabe? Estava sendo bem cuidadosa. E a outra nem tanto. Nessa escola, nem tanto, em um dos momentos em que a gente estava saindo da fase roxa, uma fase bem crítica, assim, numa sexta-noite, eu dirigindo o meu carro e a mensagem do diretor era: gente, olha, muito obrigado pela semana, vocês foram formidáveis, semana que vem todo mundo aqui presencial. Aí eu falei, mas como assim presencial? Sabe? Quer dizer, a gente tá saindo da vermelha pra laranja e em seguida eles... Não, vocês têm que estar aqui segunda-feira pra gente, sabe? E aí começa a passar todo aquele filme na cabeça. A gente vai pra uma escola onde a molecada não tá usando álcool em gel, tá tocando demais um no outro, porque eles precisam desse, né, desse corpóreo, desse momento de fazer brincadeira de mão e tudo. E a gente tá num momento que a gente não pode fazer isso. E essa falta de cuidado gera todo um processo de ansiedade em mim. Eu ia trabalhar tendo gatilho de ansiedade todo dia. Eu chegava na escola, ficava dentro do carro pensando, preciso ir, Uhum. mas eu não quero, eu sei que eu não devo. Né? E nessa hora eu tive que apresentar meu atestado. Eu falei, ó, pela minha segurança, eu preciso trabalhar de casa, porque eu não tenho vacina ainda. Não tem vacina ainda, eu não fui vacinado ainda. Eu preciso disso para conseguir trabalhar. E aí que tá, né? Tem uma escola que diz, poxa, você tem um atestado? Manda pra gente. A gente adapta, beleza. Você trabalha de casa, tá tudo certo. Uhum. A outra escola aconteceu um negócio muito incrível. Me ligaram, depois de um tempo, e a pessoa do RH falou assim, olha, a gente conversou aqui, a gente não vai aceitar o seu atestado médico. Então você tem que voltar para trabalhar. Presencial. Aí eu falei, como assim não aceitar o atestado médico, sabe? Não faz sentido. Não, Não é questão de aceitar. É um é, atestado. é um atestado. O médico está falando, eu não posso me expor a isso dessa forma. Uhum. É isso. Então, esse processo começou a desconstruir todos os recursos que eu tinha para lidar com a minha ansiedade. A minha ansiedade pegou mesmo de 3 anos para cá, da pandemia até hoje. Uhum. Né? E aí que a mudança de vida se faz necessário, porque por causa desse momento em que eu falei, poxa, mas eu acredito tanto em educação, as pessoas estão fazendo pouco caso da educação a ponto de expor os alunos, os professores a situações ruins, degradantes. Blá, blá. Sim. Eu falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Então, assim, a todo momento eu tô repensando e pensando, e olha, eu tô aqui pelos alunos, eu tô aqui pela missão, eu tô aqui pelo me envolver com o problema para ajudar a solucionar, mas eu entendo que isso gera um desgaste. E de um ano para cá eu venho fazendo uma transição de carreira para trabalhar só como consultor educacional e só como formador de educadores, porque eu entendo que não estando só em sala de aula, eu multiplico o que eu posso trocar com os meus colegas, potencializo eles, ajudando os próximos jovens que eles têm, né, contato como alunos, e ao mesmo tempo eu me preservo para investir a minha energia emocional, a minha bateria social só naquelas aulas. Sim. Né? Então eu tô nesse movimento. Mas foi descobrir uma nova emoção de
chorar de raiva, de pensar, não, pera, tem alguma coisa errada com algo muito especial, né, eu acho muito especial, mas tem alguma coisa errada com isso. E aí eu comecei a entender o meu lugar na educação, o lugar que alguns educadores ou pseudo-educadores e gestores dizem ter, e o que pode ou não ser uma escola. Que tem que ser, entre outras coisas, um lugar seguro, né? Sim. Mentalmente e fisicamente seguro, e, né, nível microbiologicamente seguro. Eu acho muito legal que você tenha, que você teve o insight a partir dessa dor, desse momento desagradável, minimamente falando. É. E eu acho mais legal ainda a coragem de fazer transição de carreira. Eu estava conversando esses dias com uma amiga a respeito de como poderia ser um nicho muito bacana para quem estuda psicologia, cuidar de quem faz ou está pensando em fazer transição de carreira, que é muito comum Sim, hoje. Na época da minha mãe, há algumas décadas, a gente já escolhia uma profissão e aposentava naquele campo. Hoje não. Hoje é até saudável que você se abra para se conhecer, porque eu acho que o autoconhecimento também entra muito com nisso. certeza. Se conhecer e ter essa coragem. Pera, não é para mim. Vou traçar outro caminho. Você disse em uma fala anterior a respeito de que não é tão interessante, talvez, ser professor hoje, atualmente, ser professor a vida inteira, digamos assim, sem fazer algumas mudanças ao longo da carreira. E então, assim, eu vou te fazer uma pergunta bem difícil, diante de tudo que você comentou sobre salário, sobre essas dificuldades. Vale a pena ser professor no Brasil hoje? Só contextualizando, é que essa é uma das falas que eu também ouço bastante. Uma fala com angústia, onde os professores dizem: olha, eu tenho até vergonha de dizer isso, mas hoje eu não recomendaria para os jovens que fossem professores, que seguissem essa carreira. Eu ouço muito isso. Então, Tá. Para responder isso, eu preciso te contar uma história rápida. Como eu fui parar na profissão de professor. por favor. Eu tenho, de um lado da família, avô e avó, que foram professores. Tenho minha mãe, que foi professora de carreira na rede municipal. Tenho meu pai, que fez transição de carreira 2 vezes. A gente fala, pô, transição de carreira é uma coisa nova. A gente tem que pensar assim, poxa, meu pai teve farmácia, empresa de evento e ele fez pedagogia. Hoje ele é professor. Ele começou a ser professor depois que eu fui professor. Ai, que barato. Meu, é uma história Que muito louca. barato isso. Só que eu não sou professor porque a minha família é de professores. O que eles me ajudaram? Eles me ajudaram a não fechar essa porta, a não fechar essa possibilidade. Porque eu nunca ouvi eles reclamando de ser professor. Às vezes as condições são ruins, sim. Às vezes o salário não ajuda, é verdade. Mas eu nunca ouvi eles reclamando de, olha, vou entrar em sala e dar aula para os alunos, ou vou ter contato com as crianças, ou... Eu nunca ouvi eles reclamando disso. Então eu nunca fechei a porta para isso. E quando eu decidi que eu ia ser professor, qual que é a ideia? A gente se torna adulto e tem que assumir responsabilidade por alguma coisa perante a sociedade. Das coisas que eu tinha em mente, todas elas iam me colocar em contato com outras pessoas para trabalhar com elas. Mas eu acho que a educação é a destilação mais fina disso. Porque você, como ser humano, está ali com outros seres humanos. E essa troca é o que vai fazer a educação acontecer. E a gente aprende tanto quanto a gente ensina. Eu falo com um professor que entra em sala achando que não vai aprender nada, a carreira dele já acabou. Ele precisa arrumar outra coisa para fazer. Eu li em algum lugar que ensinar é a forma mais eficaz de aprender. Sim, sim. Certamente. Não é nem pela questão da pirâmide do William Glasser, tudo, que hoje a gente sabe que essa é uma teoria já um pouco, um pouco superada. Mas se a cada vez que eu tenho que ensinar alguma coisa, eu tenho que aprender, eu tenho que me apropriar dela, Uhum. eu sei te explicar a mesma coisa por vários caminhos Uhum. diferentes. E às vezes você está dando uma aula para a mesma aula para grupos diferentes, né, em realidades diferentes, em áreas da cidade diferentes, o assunto pode ser o mesmo, mas aquela aula pode ser completamente diferente. Se você Sim. enxergar que o jovem
precisa entender o que você está falando. E aí a realidade dele molda como você vai levar a aula até ele. É muito vivo esse movimento, né? É vivo, Muito vivo. é vivo. Quando você pensa em vou dar a mesma aula que eu dei ano passado, é uma armadilha. Por mais que eu tenha todos os meus slides feitinhos, sabe, bonitinho, Uhum. a gente sempre tem que mexer em alguma coisa. Porque às vezes aquela turma é mais visual, aquela turma gosta mais de debate, aí você muda a proposta de acordo com isso, né? É o que eu te falei. O ano que eu falei, não vou mexer nas minhas aulas, eu vou fazer exatamente o que eu fiz ano passado. Foi os piores anos de carreira que eu tive. Porque as coisas não iam, não funcionava. Porque a demanda do aluno é essa. Então, assim, vale a pena ser professor no Brasil? Vale. Não é uma profissão fácil. Não é uma profissão que vai te fazer nadar em rios de dinheiro, né? Mas você saber exatamente o quanto você vai receber, especialmente se você for um professor CLT, você consegue se planejar com aquilo. Então você tem que ter um pouquinho de educação financeira para pensar, olha, minha função é essa, e eu preciso ficar tranquilo para fazer ela, mas eu preciso organizar minhas contas dentro dessa realidade. E beleza. Mas assim, eu sempre vou dizer que vale a pena, André, pela missão. Porque a gente está provocando impacto real. A Sim. gente muda a vida das pessoas. De novo, a gente nunca vai mudar o mundo. A gente muda as pessoas e o coletivo de pessoas, o grupo, né, muda o mundo. Então, é muito interessante a gente pensar que a gente não vai mudar a realidade ou o sistema, mas a gente muda a vida daquele jovem porque a gente deu um bom exemplo na hora que ele precisou. Uhum. E isso, assim, são coisas Com que, certeza. sabe, Não são tem preço. histórias... Eu falo que educar é plantar tâmaras. Já ouviu essa história? Já. Então, Uhum. porque a gente planta a tâmara, ó, o pessoal que você tá aí de casa não sabe dessa história. Conta pra eles, eu adoro. Vamos contar. Ó, o pé de tâmara é uma árvore que demora um tempo até, né, dar a tâmara, uns 80 anos mais ou menos. Hoje, com técnicas de agronegócio, a gente consegue fazer a tamareira funcionar aí com uns 20 anos. Mas demorando 80 anos, quem planta uma tâmara não vai comer daquela árvore, daquele pé de tâmara. Né? Então tem uma história engraçada que é assim, história engraçada, né? Eu dou um final engraçado para ela. Tem uma história que um jovem estava passando na frente de um jardim, tinha um senhor plantando uma tâmara, ele questiona, fala, olha, por que o senhor está plantando uma tâmara? O senhor nunca vai comer essa tâmara que o senhor está plantando? Né? Eu podia falar assim, o velho levanta e fala, bom, o jardim é meu, eu planto o que eu quiser. Não. Mas a verdade é que ele diz assim, se eu como tâmaras, se eu já comi tâmaras, é porque alguém plantou. Então, Uhum. educar é plantar É essas tâmaras. basicamente isso, sem dúvida. É o contrário do que os céticos dizem, né? Porque a gente precisa ver para crer. E eu não vou lembrar o autor agora, mas tem um autor que diz assim, olha, a função do professor é o contrário, é crer para ver. E eu digo para você, a gente talvez nunca veja o resultado do que a gente está fazendo. Nós estamos plantando uma tâmara ali. E essa Perfeito. tâmara vai ser cuidada por esse aluno, né? Seja um conhecimento, um carinho, enfim. Né? Tem até uma história que eu gosto de contar que, assim, uma vez eu encontrei um ex-aluno, quer dizer, eu encontrei ex-aluno em todos os lugares, isso é maravilhoso. Não posso sair de casa, se eu tropeçar na rua, vem um ex-aluno me ajudar a levantar, assim. Que horror. Privacidade zero, né? É ruim quando você começa a ir na balada e você começa a encontrar aluno na balada. Você fala... Vou ter que... Eu vou ter que encontrar uma outra balada. Vamos descobrir os meus podres aqui. Ah, Poxa os vida, céus. né? Às vezes eles falam, professor, te vi andando na rua, né? Poxa, que legal. Eu tava aqui fazendo o quê? Não, tava andando na rua. Então você me viu. Se estivesse aprontando, não era eu, não. Mas olha que legal. Ai, Foi muito bacana, já contei essa história uma vez, saiu num corte, e assim, instantaneamente o aluno veio e respondeu o corte, porque ele lembrou da história. Mas um ex-aluno me encontrou no McDonald's, estava comendo no McDonald's assim, ele estava pedindo desligamento do McDonald's, que ele estava indo para outro emprego que ele queria muito, tudo, uhum. e tava lá, assim, todo, sabe, todo homem já, sabe, tipo, educado, delicado, tal. Ele me viu, professor, já vou aí, dá só um minutinho, vou só terminar de, sabe, super, você vê, super bem desenvolvido, né, seguro de si e tal. E você lembra dele quando ele tinha esse tamanho e a gente sentava e conversava sobre várias coisas.
E ele veio, conversou, a gente deu um abraço, tudo, começamos a conversar. Tô terminando o terceiro ano, né? Tô estudando com fulano, ciclano. Poxa, que legal. Aí ele chega assim pra mim: professor, sabe aquela coisa que você me falou? Eu resolvi. Eu não sei o que é. Essa é uma delícia de você ser professor, porque de todos os momentos bons que você teve com aquele aluno, você não sabe qual daqueles momentos definiu alguma coisa nele. Então, assim, vale a pena ser professor. Porque mesmo que você nunca seja lembrado, o que você faz para aquele ser humano ali pode definir a vida dele por bem ou por mal. E é por isso que eu falo que quando a gente começa a cansar de ser professor, a gente tem que arrumar outra coisa para fazer. Eu não posso me permitir estar em sala de aula sentindo que eu estou prejudicando e não ajudando. Então eu tenho essa angústia também. Uma coisa muito legal que tá acontecendo e eu sou a favor é que agora temos possibilidade de sermos professores. Falando das redes sociais. Temos duas possibilidades positivas. Professores que são professores mesmo expandirem a sala de aula para o máximo de pessoas que eles conseguirem. Eu sou apaixonada por essa possibilidade. Não sou uma crítica. Quando alguém diz assim, fulano está ficando rico vendendo o curso, eu fico tão feliz. Sabe? Não está vendendo droga, está vendendo curso. Está oferecendo conhecimento. Conhecimento, gente. Não existe nada mais nobre do que isso. E a outra possibilidade é pessoas de outras áreas educando. A pedagogia ali, de alguma forma, mesmo que inconsciente, o conhecimento está chegando. Eu acho lindo, assim, quando feito de forma minimamente responsável e coerente. O que você acha sobre isso, os professores das redes, assim, redes sociais versus educação, esse novo momento? Eu acho que não é uma rede social versus educação. Eu acho que é rede social, mais Perfeito. a educação, né? Perfeito. Porque o professor tem uma dificuldade de fazer propaganda de si. A gente tem essa dificuldade. A gente pensa que por nós estarmos educando, isso é sagrado, nós somos sacerdotes. Não é isso, nós somos profissionais. E se a gente pode usar as redes sociais para melhorar nosso currículo, ou para efetivamente fazer alcançar um conhecimento que a gente tem e que às vezes aquele jovem naquela escola não tem, por que não fazer isso? Se aquilo é realmente seu, se aquele conhecimento é realmente seu, por que não oferecer? Né? É o ser e ter. E uma outra coisa interessante que você falou, às vezes você é um profissional de uma outra área, mas você é chamado para a aventura, de transmitir o que você sabe para outras pessoas, né? E tem algumas redes que são específicas para isso, por exemplo, a Rede Senac. Muitos professores da Rede Senac, a Senac patrocina a gente aí, viu? A Rede Senac, por exemplo, ela tem essa expertise, ela pega profissionais muito bem gabaritados, introduz eles no mundo acadêmico de ensino superior e eles aprendem a arte de ser professores. Ai, isso é muito legal. Que legal, isso não sabia disso. Então você também está no meu time, assim, de ser a favor dessa disseminação de conhecimento, sim. Deixa as pessoas. Com certeza, com certeza. O conhecimento, as pessoas falam, né? Conhecimento é poder. Eu acho que antes do poder vem a liberdade. Quando você adquire conhecimento, você é menos manipulável, menos suscetível a ser enganado. E aí, algumas pessoas escolhem ter poder por causa disso. Outras escolhem oferecer essa liberdade e compartilhar. Porque, vamos pensar uma coisa, eu sou um cara hétero, branco, cis, de família, sabe, modelo tradicional e tudo. Eu sou cheio de privilégios. E a gente precisa falar desse elefante branco aqui, porque o que eu faço com o meu privilégio? Se eu não puder compartilhar com as pessoas. Eu preciso criar espaços onde as pessoas que não têm privilégios possam ser ouvidas e possam aprender. É o mínimo. É isso. E a rede social serve para isso, porque ela vai alcançar todo mundo. Entendeu? Então, qual que é como eu penso isso, né? Eu tenho o privilégio de ter esse conhecimento, ter essa oportunidade. O que eu estou fazendo com isso? Eu tenho que compartilhar. Então, sim, estar nas redes sociais faz todo sentido.
mostrar o nosso trabalho nas redes sociais, mostrar que, olha, tem várias formas de entender o que você está aprendendo na escola e saúde mental na escola é importante, ou olha, projeto de vida é importante. Tudo isso, se você colocar na rede, você cria espaço de discussão. Você cria espaço que a pessoa, espaço democrático, que a pessoa vai olhar e falar, olha, isso é possível, é uma possibilidade, isso existe. Por que não existe aonde eu tô? Por que não existe na escola onde eu tô? Uhum. Vamos fazer isso junto, vamos criar um projeto. Então, a rede social, ela é uma resposta para vários problemas que a gente tem de acesso à informação. Perfeito. É isso. É isso. Mudando um pouco de contexto, vamos falar sobre formação de professores. Hum. Eu sou cria de um dos programas do governo. Eu sou bolsista do ProUni. Comente sobre os programas do governo, que eu sei que são bem criticados. Há quem critique, pelo amor de Deus. Há quem critique. Mas, assim, fazendo o link, a importância desses programas em um país como o nosso e sendo bem específica para a formação de professores. Olha, educação acadêmica do ensino superior não é uma coisa barata. Porque você tem muitos profissionais muito gabaritados que às vezes passam a vida inteira se formando para exercer aquela função. Mas não adianta esses profissionais, nós temos toda essa estrutura, todos esses profissionais bem alocados em bons empregos, em boas universidades ou faculdades, se esse jovem não puder ter acesso a isso. Então, ter um programa de financiamento para que um jovem tenha uma especialização, um terceiro grau, sabe? Isso abra portas para ele no mundo do trabalho. Eu não vejo muita crítica a ser feita nisso, né? Porque, assim, se de uma certa forma ele tem que arcar com esse financiamento, ele vai estar no mundo do trabalho e vai poder arcar com isso. É planejamento, né? É projeto de vida. Uhum. Então, ao invés da gente pensar que é melhor ele não se endividar, mas não ter acesso a esse serviço, a esse bem cultural que é a educação, não tem discussão. Ele tem que fazer o ensino superior. Ele tem que encontrar a melhor forma dele se desenvolver para estar no mercado de trabalho, no mundo do trabalho e ser ele mesmo, sabe? Em sua última essência. E são programas que democratizam o acesso ao ensino superior. Então, a gente não tem outro caminho que não seja defender esses programas. Uhum. Porque o contrário disso é pensar que o acesso à educação fica só na mão de quem pode arcar com esse ensino, que pode investir com esse ensino, as classes mais altas, ou que pagam faculdades caras, ou que já investiram em escola particular cara para o filho passar no vestibular e fazer uma universidade pública, né? Porque tem essa inversão. Você Uhum. tem o jovem da Tem, particular é que verdade. já tem um investimento maciço ali de capital para que ele passe numa pública. E tem o jovem que estuda na escola pública e se ele quiser ter um ensino superior, ele vai para uma particular, paga. Mas isso é a minoria da minoria da minoria da minoria, se tratando de Brasil. E por isso que as cotas são tão importantes. Elas estão tentando Sim. desinverter essa lógica, né? Então, esses dias eu vi uma notícia antiga já, né? De que algumas universidades brasileiras já têm metade ou praticamente metade dos alunos que vêm dessas cotas. E isso é fundamental para daqui a uns 20 anos a gente vai ver um resultado direto disso, dessas políticas. Porque Então, perdão, é a conclua. próxima geração que a gente está formando. Então esse resultado só vem depois. A gente está plantando a tâmara. É isso. E a maioria esmagadora dos professores formados, com certeza, são também crias de cotas, programas. Ó, eu fui bolsista a minha vida inteira. Eu fui bolsista assim, vai do finalzinho do fundamental, ensino médio, faculdade, mestrado, porque educação é um investimento alto em muitos É, casos, né? é mesmo. Mas eu acho que existe um valor muito interessante em você ser um bolsista ou entrar para um desses programas de financiamento, porque é um reconhecimento oficial de que vale a pena investir no que você está fazendo. E muitas vezes é aquela questão, bom, eu sou responsável por esse investimento que estão fazendo em mim. Então, se eu ganho uma bolsa, sei lá, Uhum. da CAPES, da CNPq, da própria faculdade, é um incentivo de, olha, o pessoal está investindo, sabe do que eu sou capaz, entende o meu potencial, e eu preciso ser responsável por
por esse investimento, por essa crença, por esse voto de confiança, né? Então eu acho que ser bolsista, para mim, é muito poderoso. Você acha que os professores universitários têm um caminho mais fácil se comparado a professores de rede pública da escola Olha, eu acho de que ensino fundamental? os problemas são bem diferentes, né? Os desafios são bem diferentes, porque eles estão em esferas diferentes, né? Mas, ao mesmo passo, eu sei que com os desafios que nós temos na educação hoje, a gente tem jovens chegando até as universidades e as faculdades com cada vez mais defasagem. Então, a gente precisa mostrar, de repente, para o professor do ensino superior que ele precisa resgatar esse aluno também. Então, muitas vezes, as faculdades fazem uma semana Interessante. de ambientação, de resgate, de coisinha Uhum. básica, assim, é mostrar a equação de segundo grau para aquele jovem lá, porque é uma ferramenta que ele vai usar dali para frente. Mas também isso é como eu vou dizer, é um sintoma de que a escola está tendo dificuldade de efetivamente alcançar esse jovem. Quer dizer, tem uma contrapartida nisso, né? Eu achei interessante demais essa observação. E vamos à pergunta de $1 milhão. Você já respondeu nas entrelinhas de alguma forma, mas eu vou te perguntar diretamente. Qual é o propósito de ser um professor educador? Olha, quantas palavras eu tenho para responder essa? Todas. Tá. Qual o propósito de ser um educador? Tive um professor, já faleceu, quando eu estava no terceiro ano. Ele deu uma bronca na sala e ele falou assim: o que vocês vão levar dessa vida? O professor tá, sabe, exaurido. Ele fala: gente, não aguento mais vocês conversando, tô aqui trabalhando e tal. O que vocês querem? O que vocês vão levar dessa vida? Aquilo foi uma das coisas que me definiu como educador. Porque não é sobre o que eu quero levar, é sobre o que eu quero deixar. E o que eu quero deixar para essa vida, para essas pessoas que eu alcançar com a educação, é o que quer que seja que eu tenha de melhor em mim. Então é uma forma de você existir. Quando você educa, quando você está ali na frente da turma, ou em roda com a turma, ou apoiando os alunos, ou acompanhando, ou às vezes acalmando o aluno que está triste, ali você existe. Você está interagindo com outro ser humano e você está deixando uma marca nesse mundo, que não é um tipo de marca que você grava na pedra ou numa mesa de podcast, você grava aquilo naquela pessoa. Se você está dando um bom exemplo ali, se você está oferecendo acolhimento, se você está oferecendo condições para que ela tenha uma saúde mental legal, é isso. Você está fazendo de alguma forma a diferença. Porque senão a gente passa a vida inteira, sabe? Porque, eu não pedi para nascer. Eu não lembro de ter assinado um documento e falar assim: não, eu vou nascer. Você fez isso? Não. Eu não faria algo tão... Não, Eu não erraria esse ponto. o ponto que eu quero chegar é assim, ó. Existe uma coisa entre o momento que a gente nasce e o momento que a gente desnasce que chama vida. O que a gente vai fazer com isso? Porque a experiência da vida é uma experiência absurda. Não tem sentido. Ninguém pediu para nascer. Não tem sentido. Então, cabe a nós atribuirmos um sentido para essa existência. E a gente pode estar falando do Ailton Krenak, que a vida não é útil e que a gente precisa levar as coisas mais leve. A vida não precisa ter um sentido dramático e pesado a sua vida inteira. Você tem que viver a sua vida, você tem que curtir, você tem que ter a experiência, você tem que saborear a experiência de viver. Mas você fazer algo, não só por si, mas pelo próximo, pelo outro, é a melhor forma que você tem para reforçar que você esteve aqui, você passou por aqui, você deu o seu melhor pelas outras pessoas. E ser educador, eu acho que eu acredito que ser educador é o caminho mais claro de fazer essa contribuição. Aplausos, por favor. Que lindo. Ai, gente, eu tô emocionada. Que bonito. Vamos falar desse moço? Aqui, Vamos. ó, que tá aqui, ó. É o Freud. Ah, desse moço.
Esse moço aqui que tá na minha camiseta, você sabe que é o Freud, né? Parecido, parecido. Paulo Freire, nascido em Recife, em 1921 até 97, em São Paulo. Educador e filósofo, considerado um dos mais notáveis nomes da psicologia, da pedagogia, mundial, não é o Freud. Pedagogia mundial, estudadíssimo por aí, nosso brasileiro. Patrono da educação brasileira. Ele traz uma frase que eu anotei aqui para você comentar. É do livro Pedagogia do Oprimido. Meu preferido. A obra dele. E a frase é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Ai, que necessário falar disso. Por favor, Rafael. Faça as honras. Olha, imagina, a honra de comentar uma máxima do Paulo Freire é, assim, a máxima fala por si só, né? E eu vejo que essa educação que ele fala não é só educação formal. Porque a gente tem educação formal, a não formal e a informal. Mas não vale a pena a gente ficar falando sobre isso aqui. Tá. Nós nos educamos a todo momento. Uhum. No momento em que eu interajo com uma pessoa que está no caixa do supermercado, aquele pode ser um momento pedagógico, educativo para a gente. Vai acontecer uma troca ali. Total. Essa troca pode ser como eu disse, direcionada para um processo educativo qualquer, mesmo que de repente a gente não tenha essa intenção. Existem momentos. E esses momentos eles podem ser sorvidos como educação, se a gente puder aproveitar eles. Sim. E aí é que está o problema. Porque, às vezes, nós estamos sendo educados de maneiras violentas. Uma relação de trabalho ruim, uma relação parental ruim, ou a forma como a gente revida uma situação de violência. A violência, não digo que a violência educa, né? Mas a violência condiciona a gente a se defender, a viver em alerta, na defensiva, né? Isso faz com que a gente perpetue essa violência para outras pessoas, né? Tem uma tirinha muito boa, que é o patrão gritando com um homem, o homem chega em casa e grita com a mulher chega em casa e grita com a criança, e a criança grita com o gato, porque na pirâmide... Eu já vi. Aquilo é parte de uma revista da década de 50, mas assim, a imagem está toda ali, né? Se você não rompe um ciclo de opressão, de não valorizar a liberdade dos indivíduos, de valorizar o indivíduo, você está educando ele de uma maneira que ele entenda que é possível ter poder sobre o outro e que é validado ter poder sobre o outro. Quando, na verdade, a ideia da educação é que todo mundo seja soberano. Eu vivo em sociedade, abro mão de uma parte da minha liberdade, sigo leis. Perfeito. Mas isso serve para proteger todo mundo dentro da mesma regra. Quando a gente educa a pessoa e ela é educada de uma maneira violenta, seja em casa ou na escola, é uma tendência muito forte que ela repita essa violência para quem quer que seja, para os alunos, para os filhos, para a próxima geração como um todo. Em se tratando de homem, por exemplo, da construção da masculinidade, eu já ouvi muito homem dizer, cara, quando meu filho nasceu, eu comecei a pensar em tudo que meu pai fez de errado comigo para eu não fazer com aquela criança. E isso é uma virada de chave, porque a pessoa percebe. Fala, olha, eu fui educado de uma maneira violenta e de uma maneira permissiva, porque eu não sabia resistir a isso, mas eu entendi que eu não quero isso, né? Esse é o rompimento do ciclo. E então precisa ser libertador. Precisa ser libertador. Porque, de novo, conhecimento não é poder diretamente, conhecimento é liberdade. E aí, com a liberdade, você molda a sua realidade dentro das possibilidades, mas, sim, conhecimento é liberdade, não poder. Então, para agradecer a sua generosidade em estar aqui, eu vou te dar um presente elaborado com muito carinho. É o presente do Luz. Pretendo presentear quem vier trocar luz comigo aqui. E você é a primeira pessoa a receber
esse presente. Ó, Deixa eu pegar a caixa. Com muito, muito carinho. Eu espero. é pra abrir o presente? Oi? É pra abrir? Se você quiser. E mostrar pro pessoal? Peraí, que também tem Se massa você aqui. quiser. Vamos ver. Eu fiz com muito carinho. Ah, que Pensei legal. em. São elementos da marca que eu estou elaborando para mim, sobre a minha missão de vida. Enquanto você explica, eu vou mostrar pra galera de casa, é claro. Como a gente combinou, Legal. Rafa. Vixe, Faz tudo como a gente combinou. peraí. Você sabe que RC não é Rafael Colaviti, não. É Roberto Carlos, né? Show de bola. Muito obrigado. Isso Eu é... pensei. Pode mexer, Tá. fica à vontade. Eu elaborei com muito carinho porque a minha missão de vida é falar sobre vida com propósito. E eu acredito que a raiz disso está no conhecimento e no autoconhecimento. Então, dentro dessa caixa tem muitos elementos sobre isso. Espero que você goste. Eu ganhei uma caneca. Ela está grudada aí, Pode- mas você ganhou. Aí, consegui. Ó, ganhei uma caneca. Vida com propósito. Isso é importantíssimo. Eu pensei em algo que explorasse os sentidos. Então, tem Aham. o paladar, a caneca tem a ver com o paladar. No cordel tem um link onde você vai ter uma playlist também para ouvir de Ah, músicas que legal. inspiradoras. Muito legal. A estética visual, pensei em algo bonitinho, agradável de se ver. Sim, muito bonitinho, muito elaborado. Parabéns Muito, mesmo. muito, muito carinho. Eu adorei. Eu vou até fechar ele aqui de volta. Peraí. Não, eu vou deixar ele assim por enquanto. E sei que você me trouxe livros, porque você me contou Ah, sim. antes. Agora é o momento de amigo secreto. Esse é o seu Sim, presente. E esses aqui Quem são você tirou, seu. Rafael? A host do podcast. Eu trouxe pra você 3 dos 4 livros que eu lancei. Tá? Eu pensei assim, poxa, visita, né? Visita chega, fala um monte de abobrinha no microfone, não traz nenhum presente, é indelicado. Mas eu trouxe 3 dos 4 livros que eu lancei. O primeiro deles eu preciso pedir para imprimir de novo, ou imprimir mais. Né? Já está na 3ª edição de impressão. Isso está sendo bem legal, assim, a galera está gostando, quem tem contato. Estive na Bienal de 2022, que foi aqui em São Paulo, e você esteve na Bienal recentemente. Estive. Então isso é Que muito bacana, importante. hein? Meu, é um evento Cara, maravilhoso. Né? que coisa linda. Incrível. É um evento maravilhoso. Você não esteve, na desse ano você não esteve. Não consegui. Uhum. Não consegui. Não como autor também. Também não consegui visitar por conta de agenda, de informações e tudo mais. E aí eu trouxe para você 3 obras. Ai, que honra. Obrigada. Tem Lerei. aqui Histórias de Detetive, o São Paulo Noir 2. E 2 histórias de ficção e futuro pós-apocalíptico. Mas é ficção e aventura também. Temos aqui um escritor, né? Além de tudo mais. E as capas? Quem elabora? Você mesmo? Então, Quem elaborou? normalmente eu faço parcerias, né, com amigos que fazem o serviço de ilustração, então pago pela arte deles e eles vão produzindo. É até interessante que, por exemplo, o Colinas, esse aí que você está na mão, foi um aluno meu, um ex-aluno meu que ilustrou. Ele queria lançar o livro dele, aí eu falei, olha, né, eu sei que para lançar livro você tem um custo e tudo, então eu compro as imagens que você vai fazer para o meu livro, para que você tenha uma verba para lançar o seu livro. E 9 anos depois ele lançou o dele, que é o Gustavo, é um ótimo cara para conversar sobre livros também. Tem mais obras aí? Plano para novos lançamentos? Tem que ter. Projetos Tem que ter. em andamento ou só a ideia, o esboço da ideia? Como que tá?
Eu sou um pouco sem vergonha em relação a isso, porque tem histórias que estão inteiras na minha cabeça e eu não escrevi uma linha delas. Mas tem histórias que já estão começadas, às vezes, por exemplo, o São Paulo Noir é um livro de contos, né? Então, às vezes tem um conto aqui, um conto ali, a gente vai juntando e fala, não, pera, dá para lançar um livro agora. Né? Então, tem vários ritmos, né, de produção. Tem o Colinas, que eu demorei 1 ano para escrever, tem o Redenção, que eu tive um bloqueio criativo, mas depois, quando eu resolvi o bloqueio criativo, eu sentei e escrevi de uma vez o resto, que bloqueios criativos são cruéis, né? Então, Quando a gente se depara com bloqueio criativo... as entidades tiram férias e vazam. Aí a gente fica só a gente. Fica só a Míseros. Míseros nós mesmos. E você já pensou em... Eu sei que você é poeta também. Já pensou em escrever algum livro de poesia ou, por exemplo, de desenvolvimento pessoal? Já. Outros nichinhos, assim? Já, porque eu digo que eu escrevo o que me transborda. Então, as poesias, normalmente, são momentos da minha vida em que eu tô passando por um momento difícil, uma emoção muito forte e que eu, de alguma forma, não consigo viver tudo aquilo em plenitude. Aí aquilo transborda para o papel. Eu sei que é mais difícil a gente lançar livro de poesias hoje, as pessoas consomem menos isso, mas eu penso em algumas ideias que incluam as poesias junto. Né? Porque cada poema você tem um caos, né, da sua vida que você colocou ali de alguma forma. Ou né? de Uma outras situação, vidas. Né? ou de outras vidas. Né? Mas você escreve o que te transborda. Significa... Só o que transborda. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Às vezes é arte pela arte. Eu vou escrever o que vier. Mas às vezes é para colocar no papel uma coisa muito forte dentro de mim, muito intensa, que eu preciso colocar para fora de alguma forma. Que eu não estou conseguindo viver aquilo por si ou com a pessoa. E aí a maior parte dos poemas precisa ser de amor. Não é? Eu fico pensando, né? Na minha cabeça É tipo limitada música de sertaneja, poeta. né? A maioria precisa ser sobre amor. Se a gente resolver rimar tudo no infinitivo, pode ser. Ó, a transição de carreira. Ai, ai. É isso. Que prazer. Poxa, foi um prazer mesmo. Obrigado. São tantas emoções, bicho. Não, foi bom demais a gente ter esse papo sobre educação. Muito, muito bom, pertinente, importante, necessário. E eu pendi pela defesa dos professores, principalmente das redes públicas, porque tá difícil. E eu quero fazer um apelo aos pais. Essa é para vocês, pais das crianças. Que é uma outra questão que eu ouço muito. Diga-se de passagem. É um declínio quanto à parceria das famílias com os professores. Falam-me até de um certo incentivo por parte das famílias ao desrespeito aos professores. E na minha época não era assim não, viu? Na minha época, meu querido, se eu olhasse torto para o professor, a minha mãe e o professor entravam em combate contra mim. Então, assim, por favor, famílias, pais, respeitem, reverenciem o trabalho do professor. Por favor, estou pedindo, como quem está trabalhando com eles há 2 anos. Eu vejo o que acontece. Eu vejo o professor fazendo vaquinha para ajudar o filho de vocês. Eu vejo o professor com o filho de vocês no colo, catarrento e escrevendo com a outra mão na lousa. Eu vejo o professor lendo o bilhete de vocês, que a culpa é deles, porque o filho tem piolho. Não é. Vocês têm que fazer a parte de vocês. Os professores se desdobram, eles saem da sala chorando. Eu já saí chorando, muitas vezes, porque a demanda é muito grande. Então, por favor, coloquem a mão na consciência e no coraçãozinho, no lado bom de vocês. Reverenciem, respeitem, parem na porta da escola para agradecer o trabalho deles, porque eles são incríveis. Eles dão o melhor deles. Tá bom? E algum comentário? Sim. Eu também penso e defendo a causa dos professores da rede pública, de todas.
né? Mas eu entendo que o professor da rede pública, ele é o que mais se beneficia, por exemplo, dessa criação do vínculo com a comunidade. Porque, olha, a gente passa um tempo educando a criança na escola e os pais passam um tempo educando essa criança em casa. Ou não, ou sim. Mas existe essa ponte que pode ser criada porque, especialmente se você é um professor da rede pública, você é um prestador de serviço público, você atende à população, que é uma coisa mais nobre do que você prestar um serviço para a população. Sabe, eu estou fazendo uma coisa oficial para o Brasil, ou para o meu estado, ou para a minha cidade. Então isso é uma coisa importante, estou formando os brasileiros, né? Criar essa ponte com a família é muito importante. É muito É muito enriquecedor, importante. E porque nós temos saberes diferentes, né? claro. E por mais que a gente possa criticar um ou outro tipo de educação que a gente veja os pais dando em casa, é a chance da gente criar a ponte e falar, ó, pai, existem outras possibilidades. Vamos conversar, vamos criar essa parceria, né? Vamos levar a qualidade de ensino do seu filho a um próximo patamar. Só que a gente só faz isso Incrível. junto. Só junto. Só junto. Perfeito. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, prazer, obrigado. Quero que isso aqui seja o começo de um caminho, de uma parceria. Com certeza. Que sua luz continue em cena. Eu tenho acompanhado seu trabalho, que é lindo. Sua missão é linda, o que você tem feito pelos jovens, pela educação. É um trabalho incrível. Estarei aqui. Alcance minhas mãos. Estarei aqui. Se você precisar, pode contar comigo também. Muito obrigado. E obrigada pela generosidade desse encontro. Ah, Foi muito importante e muito especial. De verdade. eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. E sim, pode contar comigo. A parceria da educação é uma parceria que envolve todo mundo. Então todo mundo é bem-vindo nela. Amém. Encerramos.